Pega aí a sua Bíblia. É tempo de arrependimento. Esses são assuntos bem raros, né? Assuntos que geram confrontos. A última coisa que os líderes querem é confrontar o povo. Todos os profetas de Deus, quando ia falar com alguém ou com a nação, nunca foi para dizer que a pessoa ia viajar, ia ganhar dinheiro, sempre foi para corrigir os maus caminhos que andavam. Deus não usa profeta para dizer que você vai ter, porque você já tem. Você já tem, diga, já tenho. Se você tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça boa, você já tem. Diga, eu já tenho. Abra aí a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. A carta, ela é para a igreja, não é para os soldados romanos, é para a igreja. No capítulo de número 6, o tema é tempo de arrependimento. Você que está aí pelas rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, você que está aí nos ouvindo no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, né? Romanos 6, 15 em diante. Romanos 6, 15. E daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Responde? Ele responde lá. Quem respondeu foi o apóstolo de Jesus Cristo. E daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo, não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum, diga, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo quem obedeceis sois servos. Ou seja, se você obedece o pecado, você é servo. Nem adianta vir para cá dizer que tu é servo de Deus. Se você obedece o pecado, obedece a tua carne, você é servo ainda do pecado. Então ele diz: desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, mas graças a Deus, porque outrora, diga, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Diga, a minha carne, ela é fraca. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça, naquele tempo que os resultados que colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, irmão, não tem desculpa. A gente erra porque a gente quer.
A gente faz o que não é certo porque a gente quer fazer. Você não está debaixo de domínio nenhum. Você está debaixo do domínio de Deus. Então, se eu vou fazer o que é errado, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. E se eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu tenho também que ter consciência que vai ter uma recompensa, uma colheita que faz parte de toda a plantação. Agora, porém, libertados do pecado, nós fomos transformados em servos de Deus. Queremos muito Deus como Salvador, como Senhor. É raridade quem quer Ele como Senhor. Então diz aqui, para santificação, por fim a vida eterna. 23. Porque o salário, ou que a recompensa de eu viver no pecado, não é a morte física, porque a morte física todo mundo vai morrer, amém? Não é a morte física, a física vai todo mundo morrer, está ordenado por Deus morrer. Então, por causa do pecado de Adão, da desobediência, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Provérbios capítulo 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre, ou seja, quem esconde os seus pecados, as suas transgressões. Olha, quando você vê gente que não prospera, gente que não sai do lugar, a vida é a mesma coisa, tem alguma coisa escondida, irmão. Olha lá, o que encobre as suas transgressões, leia comigo, irmão. Quando? Pode fazer o que quiser, irmão. Pode ficar jogando na loteria toda semana, não vai ganhar. Pode jogar no raspadinha, no telecena, no topa tudo. Pode fazer o que quiser. Pode montar a maior empresa dessa terra, não vai prosperar. Jamais prosperará. Mas o que as confessa, deixa. Tem que confessar e tem que. Não adianta eu todos os dias fazer a mesma coisa, chorar, minguar, sabe? Aquela choradeira que a gente gosta de fazer, né? Só quando o negócio aperta, né? Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus único e Deus verdadeiro, não há outro nome dado entre os homens o qual possamos ser salvos. É no teu nome que eu oro, para que a nossa mente receba o refrigério da verdade, que a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Meu Deus, que essa palavra, que é loucura para os perdidos, penetre em nossa mente neste dia e cause a mudança para a qual ela foi designada. Deus, coloca temor no nosso coração, faça a tua vontade em nós. Nós oramos e te agradecemos pelo teu mover neste lugar em nossas vidas. E o povo santificado, justificado, chamados para serem santos, digam todos amém, amém, e amém, e amém, e amém, e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.
Obrigado, irmão. Igreja de Deus, escolhida para viver a vida eterna em Deus. É tempo de arrependimento. Diga, é tempo de arrependimento. O que é arrependimento, irmão? Tem aí, né? O que é arrependimento? Põe ali para mim. Se é tempo de arrependimento, é tempo de mudança de atitude. É tempo de mudarmos de direção. É tempo de mudar de pensamento. Sinônimos. Arrependimento é tempo de corrigir, de revogar, de desfazer, de desdizer, de retratar. É tempo, diga, é tempo. Olha o irmão perto aí, diga, irmão, é tempo. É tempo, diga, é tempo. Eu não vou fazer comentários sobre nem Romanos e nem Provérbios. Eu quis só deixar essas duas textos fortes que mostra do 15 ao 23 do Romanos 6, mostra a recompensa de vivermos do pecado. E Provérbio diz que, Salomão, né, diz que os que caminham no pecado, ou seja, que escondem o pecado. O que é esconder o pecado? Encobrir o pecado, encobrir a transgressão. Aquelas pessoas que fingem que se arrependem, né? Vou usar muitas aqui as palavras de Jesus hoje. Lá em Lucas, Lucas 5, versos 31 e versos 32, diz assim: e respondeu Jesus: os sãos, ou seja, aqueles que se julgam não ter defeitos, aqueles que se colocam num pedestal, sabe, de homem perfeito, de mulher perfeita, aqueles que estão eles estão sempre em cima dos púlpitos, eles são sempre aqueles que estão em evidências. É esses que se colocam. Quando Jesus fala isto aqui, se você for no versículo 30, olha lá: os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus. Então você vê, sempre são eles os da religião. Eles sempre se julgam ser santinhos. Você sabe que hoje nós vamos ter ceia, né? Na maioria das igrejas que tem a ceia uma vez por mês, ou todos os dias, é uma luta para se participar da ceia, da santa ceia, né? Por quê? Porque o pastor impõe algo, sabe, e a gente não consegue alcançar o que ele impõe para você participar da ceia. Nenhum ser humano consegue chegar nessa estatura, porque só chegaremos nessa estatura só quando o que é corrupto ser transformado em incorruptibilidade, e o que é mortal ser absolvido pela vida. Aí nós chegaremos a essa estatura que Paulo chama de estatura do varão perfeito. O único que teve essa estatura do varão perfeito foi quem? Cristo, mais ninguém. Então, quando Jesus fala aqui no 31, os sãos não precisa de médico, ou seja, se você se acha que você não erra, que você é bonzinho demais, que você acerta toda, o teu conselho é o único conselho certo, né? O que você acha é o que é lei, né? Então você não precisa do médico. Ele diz: os sãos não precisam, os que não estão doentes não precisam de médico, e sim os doentes. 32. Ele diz: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então a estadia de Jesus aqui na terra foi sempre mudar a nossa rota, a rota daqueles que são doentes,
Porque o pecado é uma doença. O drogado, a prostituta, o homossexualismo, o ladrão, se ele não reconhecer que isso é uma doença, um vício é uma doença, ele nunca vai ser liberto, nunca vai ser livre. Então, quando ele fala, eu vim chamar, quando ele fala, arrepende, para trazer o arrependimento, chamar as pessoas ao arrependimento. E como é que se faz isso? Confrontando-as. Quando você vai num culto, nós vamos ganhar, nós vamos vencer, tudo vai dar certo, e não tem problema, Deus só quer o seu coração, e está tudo bem, e pode continuar, siga em paz. Aí, pá, está alguma coisa errada. E essas igrejas têm muita gente, irmão. Elas têm muita gente. Uma igreja que propõe mágicas, uma igreja que faz, que diz que vai fazer mágica na vida do outro. Você não espere isso de mim. Não espere isso do seu. Se me tem como pastor, não espere isso de mim, de afalfar a minha e as tuas safadezas. Eu não vou. Eu não vou não. A palavra de Deus não vai. O que ele quer conosco? Ele quer mudança. O que é arrependimento? Tem alguma coisa fazendo barulho aí. O que é arrependimento? Põe lá, irmão. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de direção, é mudar de pensamento. E quem é que pode fazer isso com a nossa vida? Só o Espírito de Deus. Então, arrependimento é ato de afastar-se do pecado, da desobediência, da rebeldia, da rebelião. Arrependimento, quando eu me arrependo, eu me afasto, eu não caio para cima, eu me afasto. Me afastar do pecado, da desobediência e da rebeldia, e voltar-se para Deus. Eu tenho que me voltar para Deus, mas alguém precisa me falar desse Deus. Como é que eu vou me voltar para alguém que não se fala dele? Paulo falou lá aos Romanos, como vão ouvir que não há quem pregue? Só se fazem campanha, toca aqui, pega ali, cheira aqui, come aqui, e resolve ali, e vai ter tudo, vai arrebentar. Isso é igreja? Para mim, isto é uma empresa poderosa. Lá em Mateus capítulo 9, Mateus 9, vou usar muitas palavras de Jesus, tá? Mateus 9, 13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Como que o povo de Deus vai chegar a esse conhecimento se ninguém prega para eles isso? Passa aqui nessa fila, entra naquele buraco, toca nesse negócio, bebe aquilo. Então, arrependimento significa mudança de mentalidade. Toda pessoa que se arrepende, ela muda, não ela muda, Deus muda a mentalidade dela pelo conhecimento. Mas se não tem conhecimento, como vai mudar? Então, arrependimento, até Deus se arrependeu. Que, pastor? Gênesis capítulo 6, versos 6 e 7. Veja lá. Gênesis 6, bota no 5, irmão. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse-lhe o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Isto é arrependimento. O que ele fez com o ser humano? O que ele fez? Destruiu. Ele está dirigindo ao tempo de Noé.
Deus se arrependeu. Arrependimento é isso. Oh, eu vou destruir. Ah, agora eu não vou destruir mais não. É assim que a gente vive. Peca. Ah, Senhor. Aí outro dia volta de novo. Isso não é arrependimento. Então, remorso, um sentimento de remorso por um comportamento passado. Eu acredito, pode ser até que o dicionário coloque arrependimento com o mesmo ponto de remorso. Eu acredito que remorso é uma coisa, arrependimento é outra coisa. Aqui no livro de Mateus, capítulo 27, Mateus 27, versículo de número 3, Mateus 27, 3, diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, ele foi tocado de remorso. Se ele fosse tocado de arrependimento, ele se arrependeria, mas como ele já foi posto para filho da perdição, então ali ele teve um sentimento de remorso. Olha lá, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Não foi você que procurou isso? É problema seu. É assim que a gente vai escutar. Tu está com essa dívida? Tu está doente? Tu está passando por isso? Você que procurou isso. Foi você que procurou. Então, o verdadeiro arrependimento envolve um ato de contrição divina, que não é carnal, pelo pecado, mudança de atitude, tomando uma direção totalmente oposta. Arrependimento não é você estar andando do mesmo jeito, irmão, falando e se comportando do mesmo jeito. Esse tipo de arrependimento leva a uma mudança fundamental do relacionamento de uma pessoa com Deus. Toda pessoa que peca, ela se esconde. Você vê lá Adão e Eva, se escondeu. Cadê fulano que não está congregando? Está pecando por aí. Está pecando. Se for ovelha, o que é que Deus faz? Corrige, disciplina e açoite. Se não for ovelha, vai continuar na prática, vai morrer, vai para o inferno. Esse é o resultado da eleição. Jesus tem ovelha e tem cabrito, tem peixe bom e peixe ruim, tem joio e tem trigo. Então a gente não vai tapar o sol com a peneira. Então o nosso tema de hoje é tempo de arrependimento. Atos dos Apóstolos 17, 30. Atos dos Apóstolos 17, 30. 17, 30. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou, acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Deus chama o povo hoje ao arrependimento. Está lá escrito. No passado, antes do pleno conhecimento de Deus, a raça humana, através de Jesus Cristo, Deus deixou impune a ignorância humana quanto à sua pessoa, bem como boa parte do pecado humano. Ou seja, você não pode ser punido por uma coisa que você não sabe.
Deus não é injusto, Deus é justo. Deus só passa a tratar Por isso que muita gente fala assim, depois que eu comecei a ir para a igreja, minha vida está difícil, porque Deus está te tratando. Enquanto você estava lá fora, você não tem o conhecimento, então ele não pode, a mãe não pode dar uma palmada no filho se ela não falar assim, ó, meu filho, não toca ali, se você tocar eu vou te dar uma palmada. Aí ela vai, toca, merece a palmada e vai levar a palmada. Mas não, ela não pode bater. Aí a criança vai lá, toca e fala assim, você está me batendo por quê, mamãe? Por que não pode tocar? Mas a senhora não me avisou. Entendeu? Não tinha o conhecimento. Como é que você vai gritar com uma criança, seu burro, tu está fazendo tudo errado, tu já ensinaste o certo para ela? Para dizer que ela é burra e está fazendo tudo errado? O teu testemunho está todo errado e tu está querendo ensinar o certo para quem? Então, Paulo escreveu aos Romanos 3:25, Romanos 3:25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, por que Deus colocou os mandamentos? Os mandamentos era forma de quê? De aviso. Não faz isso, não toca isso, não faça aquilo. Antes disso, Deus não poderia punir. Por isso que Paulo fala, eu conheci o pecado por causa da lei. Eu não sabia o que era pecado. Né? Eu falei muito palavrão, mas eu não sabia que palavrão era palavrão. Para mim era qualquer coisa. Então, eu não sabia. Mas agora eu tenho conhecimento. Então eu tenho que fugir disso. Eu tenho que deixar isto. Por quê? Porque agora ele não vai deixar impune isto. Tudo que a gente faz tem colheita, irmãos. O que você está vivendo hoje? É o quê? É o resultado das tuas escolhas. O que eu estou vivendo hoje? É o resultado das minhas escolhas. Tu está gordo? Tu está magro? Tu está cego? Tu está enxergando? Tu está obeso? Tu está com dor na coluna? Tu dor aqui com enxaqueca? Tu está com problema de audição? Tudo é consequência que você está fazendo. Você sabe que a pesquisa foi feita. As pessoas estão com 30 a 40% da sua audição só. Sabe por causa de quê? Por causa de quê? Fone nos ouvidos. Por causa tem igreja que o som parece que vai explodir os ouvidos das pessoas. Porque o pastor é fraco, é frouxo, é medroso. Quem manda nas igrejas é os músicos. Aqui, o rei é Jesus. Quem não estiver debaixo desse senhorio, cai fora. Entendeu, pessoal? Então, tudo que nós estamos vivendo de ruim ou de bom, não é Deus nem é o diabo, é eu mesmo. E tudo que eu faço vai ter recompensa ou vai ter colheita errada. Agora com a plena perfeição, revelação de Deus através da vinda de Cristo, a palavra de Deus ordena a todos que se arrependam e creiam em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Não haverá exceção, pois Deus não vai tolerar os pecados de quem quer que seja. Sabe quem tolera? O pastor. Ali está o empresário. É 1.000, é 10.000 que ele dá. Tolera. Irmão, se eu tiver que me submeter, eu vou vender bala, eu vou vender amendoim. Não é que seja vergonha nisso, não. Eu largo isto aqui. Se eu tiver que me submeter a algum homem por causa de dinheiro, ou alguma família por causa de dinheiro, eu vou fazer outra coisa, irmão. Eu não preciso disso. Eu preciso só estar falando o que Deus quer falar para as suas ovelhas. Tem ovelha aqui, irmão? Eu só preciso disso. Enquanto tiver ovelha, então todos devem abandonar os seus pecados, inclusive o pastor, inclusive a mulher do pastor.
Inclusive os ministros do púlpito, os ministros da palavra, os que colaboram, todos devem abandonar, porque às vezes a pessoa, aqui em cima que é o bicho pega, lá embaixo eu posso ficar do jeito que eu quiser. Vai acreditando nisso, irmão. Aqui em cima não tem nada do que não tem aí embaixo. O problema não está aqui em cima nem embaixo, o problema está do jeito que a gente vive. Não, eu não subo. Você sabe que tem gente que não sobe nos púlpitos. Quem sabe disso? Parece até que está passando uma encruzilhada, tem que pedir dá licença, né? Dá licença. Santo é onde Deus santificou. Ele santificou você? Tu és santo. Porque se tu não és santo, você vai para o inferno. No céu não há lugar para pecado. Arrependimento, está bem claro, é essencial para a salvação. Sem arrependimento não há salvação. Nós lemos lá em Coríntios, não precisa ir lá. Mateus 3:2. Mateus 3:2. Acho que é João Batista que pregou isto. Mateus 3, versos 2. Diz assim: arrependei-vos, porque está próximo. O que ele estava anunciando? O que era? O que ele estava dizendo que iria se manifestar? Jesus. Ele estava anunciando porque Jesus até então não havia sido manifesto ao mundo. Então ele falou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A ordem é: arrependei-vos. Desde então começou Jesus a pregar dizendo, Mateus 4:7. Mateus 4:17, perdão. 4:17. Daí por diante passou Jesus a pregar dizendo: venha para a corrente que eu vou libertar você, você vai ter dinheiro, venha tirar o capeta toda sexta-feira. Não foi isso. Venha pegar a pedra ungida, venha pegar o sal grosso, venha pegar o leite. Não foi isso. O que ele veio pregar? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o significado básico de arrependimento, já sabemos que na palavra grega é metanoia, que é voltar-se ao contrário, é dar uma volta completa, é tratar de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo através dele e para Deus. Lá em Atos capítulo 8, versos 22, Atos 8, 22, Atos 8, 22, diz assim: isso aqui foi uma conversa de Pedro, né? Com Simão, o mágico. Ele diz assim: Pedro falou para ele: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Arrepende, pois, dessa tua maldade, roga ao Senhor, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, porque esse cara era terrível, para lhe abrir os olhos, a fim de se convertam das trevas para a luz, do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão dos pecados. Isso você encontra Paulo dizendo lá em Atos 26, veja, Atos 26, verso 18: para lhe abrires os olhos e os converterdes das trevas, sair das trevas para onde? Para
para a luz. Não é sair de uma treva e entrar em outra treva, irmão. Tem gente que sai de um relacionamento, treva, e entra em outro relacionamento, treva. Nem curou do primeiro, já está envolvido com outro homem ou com outra mulher. Trevas. Então ele vai aqui dizer, para lhe abrir-lhes os olhos e converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé nele. Isso aqui, Jesus falando. Nós éramos ovelhas. Você sempre foi ovelha, irmão. Diga, eu sempre fui ovelha. Mesmo no jeito que você estava, eu sei que você não estava bem, como eu também não estava, mas lá em Isaías 53, 6, 53, 6, ele diz lá: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Pedro repete isso em 1 de Pedro 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versos 24 e 25. Carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fostes sarados. 25. Porque estavas desgarrados como cabrito. Como? Ovelhas. Cabrito é cabrito, irmão. Como sabe o que é o cabrito? Uma ovelha não precisa de 1000 pregação para se converter, irmão. Se você está tentando com alguém 1000 vezes, você esquece. Vá cuidar da sua vida, vai evangelizar outra pessoa. Vai cuidar. Você não vai tirar leite de pedra, irmão. Nem água de pedra, né? Vai tirar leite da pedra, é difícil mesmo. A água tira porque Deus faz isso. Até leite, se ele quiser, sai da pedra. Então, porque estavas desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é ele? Não é o pastor da igreja. Eu me converti, pastor. Senhor, pastor, o Senhor é o meu pastor. Não vem puxar saco não, igual aquele programa do Chico Anísio. Amado mestre, não vem puxar saco não. Toda a glória é para Jesus, irmão. É Jesus que é o autor de todo o bem. Então, primeiro, a decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo. Então, você tem que tomar uma decisão na sua vida, porque o pecado vai nos seduzir todos os dias, irmão. Todos os dias nós temos motivo para escancarar. Todos os dias a nossa carne coça. Coça ou não coça, irmão? Não coça. Ela está falando a verdade. Isso se chama honestidade. Isso se chama honestidade. Porque não é uma religiosa. Se fosse religiosa, não dizia isso. Religioso nem fala nada, tá pecado. Ele fica quietinho. Ele não. Ela não. São santo do pau oco. Então, importa é receber a palavra de Cristo e não somente recebê-lo como Salvador, mas como Senhor. Porque a penalidade do pecado, mas também como Senhor da nossa vida. Jesus tem que ser Senhor da nossa vida. Por consequência, o arrependimento envolve uma troca de senhores. Irmãos, isso é muito forte. Quando eu me arrependo, eu estou saindo debaixo de um senhorio, de um domínio, para estar debaixo de uma liberdade dos filhos de Deus. O arrependimento envolve uma troca de senhores, ou seja, do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo, que é a sua palavra. Paulo falou isto lá em Atos 26, 18.
Já lemos, voltamos, repete isso. Olha lá. Para lhe abrires os olhos e vos converterdes das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam ele a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Paulo disse que lá em Efésios 2:2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que atua em mim e em você agora é o Espírito de Cristo, o Espírito da obediência. Amém? Então, segundo, o arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador. É livre. Deus não vai fazer uma mágica em você. Não tem essa campanha do Manassés. Quem já ouviu? O cara faz uma campanha do Manassés. Um demônio. Ele diz que ele passa uma unção, a pessoa esquece. Há uma amnésia. Que coisa horrível, irmão. Olha o grau de idiotice que o povo de Deus se submete. Olha o grau de incompetência espiritual que as crianças se ajoelham e diz glórias a Deus. Não é a Deus. Então Deus não vai te fazer você ter uma amnésia. Tudo que você viveu, por isso que Ele quer que a gente não experimente as profundezas de Satanás na nossa carne. Eu experimentei, irmão. Eu tenho uma luta titânica todos os dias. A irmã até sonhou comigo que eu estava beijando outro homem na boca. A irmã sonhou comigo, irmãos, que eu estava beijando outro homem na boca. Na boca eu não digo nada, mas assim eu dou. Na boca não. Boca que mamãe beijou, vagabundo nenhum beija. Ai, que sonho, né, irmão? Tu não estava sonhando contigo mesmo não, né? Viu, irmã? Vigia. A carne é assim, irmão. A carne é assim. Então, a capacidade de lhe é concedida quando o Evangelho, quando se crê no Evangelho. Paulo falou lá em Efésios 1,13: depois que ouviste a palavra da verdade e o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então o Evangelho da salvação, o Evangelho da salvação é a palavra de mudança, de arrependimento, de mudança de direção. Em Atos 11:21 diz: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu a quem? Ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram a quem? Não é a igreja, ninguém se converte à igreja, ao pastor. Muitas igrejas, os membros se convertem ao pastor, são cegos, fazem tudo que o pastor manda. Estava ouvindo alguns escândalos de igreja que eu considerava igreja justíssima, sabe? Escândalo de escravidão, que pega os membros, obriga os membros a fazerem cursos para poder se tornar membro da igreja. Você tem que fazer um curso e pagar o curso para se tornar membro, e depois traz outro curso de 2 anos, e não pode, tem que abandonar a família e ficar 2 anos dentro da igreja. E eu olhava essa igreja, achava maravilhosa. Depois que eu fui ver as coisas que as pessoas que saíram dessa escravidão começam a falar, e falo, meu Deus, como que está raro homens de Deus nesta terra. Irmão, se você me tem como um homem de Deus, cuide de mim, irmão. Cuide de mim. Como é que eu vou cuidar do Senhor, pastor? O Senhor está bem grandinho. Cuidar de mim é lembrar de mim nas tuas orações. Não precisa me dar nada não. Se você lembrar de mim nas tuas orações, você está cuidando de mim. Então, lembra, Atos 11:21, a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu. Terceiro, a definição da fé salvífica como mera confiança em Cristo como Senhor e como Salvador é totalmente inadequada
ante a exigência do tipo de arrependimento feito por Cristo. Definir a fé salvífica sem incluir um rompimento total com o pecado é distorcer fatalmente o conceito bíblico da redenção. Ou seja, se você não abre mão do pecado, irmão, você não está salvo, irmão. A gente tem que abrir mão da vida velha. É uma luta, é uma batalha, não tem moleza, irmão. É de manhã, de tarde, de noite. A vida velha quer te pegar. O eu velho, o teu eu velho, a tua carne que quer te arrastar para aqueles prazeres que tu considerava prazeres. Então, a fé que inclui o arrependimento é uma condição imutável para a salvação. Vou repetir, a fé que inclui o arrependimento é uma condição imutável para a salvação. Marcos 1,15 diz, o tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e credes aonde? Crede aonde? No Evangelho. Olha, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede em quem? No Evangelho. Não, lá em Lucas, capítulo de número 13, versos 3 ao 5, Lucas 13, 3 ao 5, Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes todos de igual modo, todos, vou ler aqui com vocês, não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes todos, vamos, igualmente, o que vai acontecer? Perecereis. Passa. Perecereis. Ou penseis que aquele 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, que se não vos arrependerdes todos, igualmente, o que vai acontecer? De todos igualmente, igual modo, perecereis todos. Ah, minha mãe já se arrependeu. Tua mãe? E tu? Ah, minha mulher vai para a igreja. Minha mulher vai para a igreja. E tu? Eu vou para o boteco. Vai para o inferno. Ela não vai sentir tua falta lá no céu, não, porque ela não vai nem lembrar de você, ô maluco. Ela não vai ficar triste porque você está no inferno, não. Nós não vamos lembrar se filho nosso foi para o inferno, se a mãe foi para o inferno, se a esposa foi para o inferno. Nós não vamos lembrar disso, porque lá não haverá lembrança de coisas ruins. Lá é o lugar de paz. Atos 2,38 diz: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, sempre a proposta foi de arrependimento. Sempre foi de arrependimento. Em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venha o tempo do refrigério da presença do Senhor. Então, sempre a proposta, arrependei-vos de igual modo. Atos 11:21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, ou seja, se arrependeu e se converteu ao Senhor. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. O que é a bondade de Deus? É a paciência de Deus. Você encontra isto lá em Romanos capítulo 2, veja aqui em Romanos 2, versos 4. Romanos 2, versos 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz
ao arrependimento. Então Deus, Ele vai dando tempo às pessoas. Ele vai dando tempo às pessoas. Ele vai dando tempo. Mas se você está num lugar onde não te confronta, você vai viver tranquilamente. Cadê fulano? Ih, não quer mais vir não. Por quê? Não sei. Eu sei. Eu sei. Se for ovelha, nenhuma ovelha vai se perder. Se não for, a gente não pode fazer nada. Em sua grande bondade, Deus retém o seu juízo, dando tempo às pessoas para que elas abandonem o pecado. Foi 120 anos Noé pregou. A gente está pregando aqui. Eu já prego há 22 anos na rádio. 22 anos. Vamos fazer 19 aqui. Mas há 22 anos na rádio, pregando. Tem gente que me escuta, mas está aí, vivendo aí a vida que quer. É fácil abusarmos da paciência de Deus. É o que nós vivemos. Abusando da paciência de Deus. E buscamos a aprovação para os caminhos errados em que vivemos. Ou seja, Deus entende. Deus sabe que eu sou fraco. Deus sabe que eu sei. Deus sabe, Ele te deu o Espírito Santo para quê? Ou tem ou não tenho? Tem. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Então, ainda mais penoso apresentarmos-nos abertamente a Deus, permitir que Ele nos diga em que área de nossa vida precisamos de mudar. Fala com Deus. Deus, eu preciso de mudar, me ajuda, Senhor. Porém, como cristãos, devemos pedir ao Senhor que nos mostre os nossos pecados para que Ele nos possa perdoar e curar a nossa vida. Infelizmente, temos a tendência de admirar a paciência do Senhor. Ah, Deus é paciente. Até quando? Quando Ele falou, vou fechar a arca. Acabou. Quando se fechar a arca, irmão, acabou. Olha, as virgens prudentes, as doidas foram para o barzinho, né? As doidas foram, sabe, passear, né? Para passear ninguém está doente, eu vejo o pessoal que não parece aqui no culto, eu vejo passeando aí por aí, sabe? Inventa um monte de desculpa, mas para passear, sabe? Tá todo mundo está bem. Glórias a Deus, eu também passei, mas eu não deixo de apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é isto aqui que eu faço, que é o meu culto racional. Lucas 5, 31 e 32, Jesus respondendo disse, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar justos. Quem não precisa de congregar já se intitula que já é salvo, né? Já está salvo, não precisa, já estou salvo. Não está salvo, nunca foi salvo. Não te engane com essa bobagem, nunca foi salvo. Os fariseus encobriam seus pecados com a respeitabilidade social, ou seja, ele se posava bom moço. Vai lá, olha que roupa, olha, meu Deus, que santidade. Passava-se por bons praticante de boas ações. Não vou ficar na igreja do Pedro Inácio, porque ele não me deixa levar comida para os mendigos. E a comida é sua, leva para quem você quiser, pô. Eu que não vou sustentar vagabundo. Quem não coma, quem não trabalha, mendigo do tempo de Jesus, não tinha olho, não tinha perna, tinha lepra. Hoje os mendigos daqui estão tudo mais fortes do que meu irmão André ali, ó. Aí nego fica aborrecido. Esse pastor não tem amor. Não tem amor. Não tem. Se você chama isso de amor, eu chamo isso de idiotice. Você chama isso de amor. Mas essas pessoas que criticam a minha posição, não dão nada, só sabem me criticar, também não fazem nada. Não leva para casa, não dá banho. Pastor, não deixa o mendigo sentar no meio do povo fedendo a cocô. O que tem? Leva para tua casa, dá um banho nele e bota na sua cama. Não faz, mas quer enfiar aqui dentro. Para atrapalhar o culto. Quem quer ouvir a palavra, irmão, eu entrei numa congregação drogado, cocaína, maconha, bebida, louco da minha cabeça. Sentei quieto, a palavra de Deus chegou na minha mente.
O cara não quer ouvir nada, o cara quer bagunçar, quer sabe, mexer com tudo, quer atrapalhar a palavra que é para você. Ele não quer receber, ainda quer atrapalhar a palavra. O pastor não tem amor. Se você chama isso de amor, vá para outra igreja, vai lá para o Universal que ele tem amor. Arrependimento é conversão e salvação. Antes de anunciar primeiramente, olha aqui, ó, Atos 26, 20. Estamos chegando ao final, 5 minutos. Tenha paciência, está acabando. Atos 26, 20. Antes, vou ler aqui com vocês. Mas anuncieis primeiramente aos de Damasco, Paulo, e em Jerusalém e por toda a região da Judéia, aos gentios. O que ele anunciava? Que continuasse na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, porque o gentio vivia nisto, irmão. Ah, mas a salvação é pela graça, toma na graça, venha gentio, venha, e fique do jeito que você quer vir, quer ficar. Tem uma igreja contemporânea, quem já viu? A igreja que a pastora, 2 mulheres casadas, quem já viu isso? Alguém já viu? Nas redes sociais? Então, aqui ó, para trás, irmão. Anunciei primeiramente em Damasco, em Jerusalém. Então Paulo saía anunciando em Damasco, aonde ele foi derrubado, a caminho de Damasco, em Jerusalém e todas as regiões da Judéia. O que ele anunciava? Pregar para os gentis. Venha fazer corrente, gentil, venha arrebentar. Esse ano vai ser o ano do arrebenta tudo. Tu vai montar um negócio e o negócio vai explodir. Vai explodir mesmo. Que se arrependessem e se convertessem a Deus. Temos que nos arrepender e nos converter ao Senhor, irmãos. Não é viver, aqui ó, converter a Deus, praticando obras dignas de quê? Arrependimento gera obra de arrependimento, de arrependido. Como é que eu estou arrependido e continuo praticando obra de que não me arrependeu? Aí está lá no meio do ímpio, lá xingando. Olha lá, tudo que isso, xingando, rindo, meu Deus, contando piada. Ele é o que fala mais palavrão, meu Deus. Depois vai para a igreja, aleluia. Quem esconde a sua transgressão jamais prosperará. Você vê o filtro da miséria. Eu não estou dizendo que vai ter dinheiro, irmão. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade está... Tem gente que a única coisa que tem é dinheiro. Prosperidade está além disso. O dinheiro ajuda a pagar conta, se ajuda e ajuda a outra pessoa. Mas isto não é a prosperidade. Prosperidade é você ter uma família. Prosperidade é você saber quem é Deus, quem é você para Deus. Prosperidade é você saber que você vai pôr a mão e Deus é contigo onde você põe a mão. Entendeu? O verdadeiro arrependimento se caracteriza pelo completo abandono do pecado. Os pecados como que são sepultados, o resultado disso na vida diária do crente é a certeza do perdão e a dedicação às boas obras. Essas boas obras, Paulo falou aos Efésios 2:10, põe ali, irmão, não está aqui não, mas porque as pessoas pensam que boas obras é essas coisas que eles fazem aí na rua aí. 2:10. Pois somos feituras dele, feitos por ele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Fomos criados para fazer o quê? Boas obras. Quais são? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você crê em Jesus? Você está numa boa obra. Você ama Deus, ama o teu próximo, você está em uma boa obra. Você paga imposto, irmão? Você sabe que se você pagar imposto, você está ajudando um monte de gente, porque tem um monte de gente que recebe R$600, outro recebe mais 130, outro recebe mais 80, outro recebe, ganha mais do que eu, né? Ganha mais do que eu. É o nosso imposto. Então você já está ajudando pessoas. Quando você paga imposto, você está ajudando pessoas. Você já está ajudando a manter a fábrica de gente que não vai andar, porque a fábrica de gente que não vai andar está crescendo. Está crescendo. Então, esse arrependimento verdadeiro, contudo, é algo impossível sem a atuação do Espírito Santo. Então, ninguém se arrepende
sem a atuação do Espírito Santo. É só um remorso. Judas teve um remorso. Caramba, sabe o que ele pensava? Que os caras iam pegar Jesus, ia levá-lo, ia conversar com ele, trocar uma ideia, depois soltar Jesus. O que eles fizeram? Ele viu que Jesus foi preso, foi machucado e foi morto. Então ele não teve arrependimento, ele teve remorso da besteira que ele fez. Mas como ele já era um filho da perdição, ele já fazia coisa errada, ele roubava. Jesus falou que ele roubava na bolsa, não na bolsa de valor, não na bolsa, no alforje que colocava as ofertas. Ele roubava. Por que Jesus não colocou Mateus? Mateus poderia ter sido colocado ali, porque ele mexia com dinheiro. Quem sabe disso? Ele mexia com dinheiro. Aí colocou Judas, porque ele colocou alguém que já era da perdição, que ele sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então bota logo esse Satanás aí, que eu sei que ele vai roubar mesmo. Bota ele aí. Aí eu ia botar Pedro, botar o outro, e os caras iam ser tentados, né, por aquela quantidade de recursos que se pega, né? Sabe que as igrejas grandes, para contar o dinheiro, tem que ser 50 homens, né, contando dinheiro, cheio de câmera assim, ó, filmando todo mundo. Todo mundo, um vigiando o outro, contando, um vigiando o outro. Um vigiando. Eu contei oferta na minha antiga igreja, que eu achava ridículo o que fazia com as ofertas. O cara chegava lá com cheque pré-datado, um que estava contando, que era o líder que contava. Ele trabalhava de venda e pagavam ele com cheque pré-datado. Hoje é dia 3, pagava o cheque para receber dia 30 de agosto. Ele pegava o cheque, botava lá e pegava o dinheiro. Ele falou: você não viu nada? Eu falei: vê, eu vejo, e não concordo, mas o problema não é meu, o problema é seu. Então há pessoas assim, mano. Vê a vida do cara, não anda para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Então, esse arrependimento verdadeiro, contudo, é algo impossível sem a atuação do Espírito Santo. Sua igreja prega arrependimento de pecados? Já pergunta para os pastores, para os membros das igrejas que estão me ouvindo agora. O ministério que você frequenta prega arrependimento ou só prega campanhas, correntes? Vamos, consagração. O povo se consagra, só vive pecando. Sabe? Eu não entendo. Lucas 24:47 é que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Está lá, Lucas 24:47. Que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. A quem? A todas as nações. Não, você está salvo. Não, Deus não precisa mais. Ninguém precisa mais de mudança, não. Já está todo mundo salvo. Então já está todo mundo no céu. O irmão que saiu daqui falou: ô pastor, já estou glorificado. Eu falei: aleluia, irmão. Vai tomar a tua cerveja, vai. Vou lá tomar a cerveja dele com a preta dele. Então, terminamos Mateus 3:2. Repetimos do que João Batista disse. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento não é uma religião, não é algo que você arrepende hoje e amanhã volta. Tem alguém correndo nesse risco. Tem gente, eu não tenho bichinho nenhum. Eu tinha um peixinho que morreu, infelizmente o peixinho morreu. Eu tinha um aquário com 30 peixes, foi morrendo, só sobrou um que durou quase um ano. Eu deixava ele 3 dias sem comer, mas o bicho falou: eu sou bom de jejuar. Ficava lá olhando para mim. Não morreu por causa de fome, não. Eu não tenho um bichinho de estimação. E também não quero ter pecadinho de estimação. Você sabe que tem gente que tem os seus pecadinhos de estimação, que em todos os momentos é no mesmo buraco que cai, chamado de pecadinho de estimação. É proibido termos qualquer pecadinho de estimação. Se verdadeiramente tivermos um encontro com o Senhor, porque o que lemos lá em Romanos 6? Que lemos 25, 23.
porque o salário do pecado é a morte. Então eu não quero viver na prática, eu quero mudar o meu alvo, quero mudar a minha direção, quero servir a Deus, quero ser um homem honrado, quero que ninguém olhe para mim, que todos que olhem para mim não tenha uma pontinha de dizer. Pode dizer, porque fofoqueiro fala mesmo, né? Você pode andar correto ou de qualquer jeito, eles vão te falar de você. Vão falar, porque a vida deles é falar dos outros. Mas quando você reprova as obras das trevas, você não está falando de ninguém não. Alguém disse para mim, você também fala dos outros, faz fofoca. Eu falei, qual é a fofoca? Você fica falando que é universal, dá sal grosso, dá um enxofre, dá não sei o quê, mas não dão mesmo, irmão. Você fica falando que o Valdomiro comprou uma fazenda com um monte de cabeça dele. E ele não comprou mesmo, irmão? Você fica falando que o Silas Malafaia fica pedindo o dinheiro do aluguel das pessoas para botar na igreja. Mas aí não pede mesmo, irmão? Então o que eu estou falando? Eu estou só alertando o povo que está dormindo. Desperta você que dorme e Cristo te iluminará. Assim seja, assim disse a palavra do Senhor. Dá um aplauso a Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus.